Eu, meditando aqui um pouco no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olhando para essa passagem bíblica, vamos ver aqui que Deus, quando cria Adão e logo em seguida também Eva, eles que tinham comunhão perfeita com Deus que falava com Adão, Deus que sempre comunicava com Adão, e um relacionamento bom, um relacionamento muito gostoso mesmo, de maneira que esse relacionamento de Deus com Adão, na verdade, todo homem no dia de hoje queria ter esse relacionamento, porque era com o próprio Deus criador de todas as coisas. Deus então entrega tudo nas mãos de Adão, privilégio para Adão entregar essa terra toda na mão de Adão, colocou essas coisas todas que há no mundo, que ora foi criado por ele, por Deus, colocar na mão do homem é um privilégio muito grande da parte de Adão. Adão teve essa honra, esse privilégio de receber diretamente das mãos de Deus, pela comunhão que era tão grande de Deus com Adão e de Adão com Deus. Quando nós entregamos alguma coisa para alguém, é porque nós temos aquela comunhão, gostamos daquela pessoa, temos confiança naquela pessoa. E isso Deus realmente tinha em Adão. E Adão foi passando tempo, essa comunhão cada vez mais se estreitando, cada vez mais. Mas o inimigo, ele sempre vai querer ir de encontro às coisas que estão dando certo na vida do homem, para realmente destruir tudo aquilo que está dando certo na vida do homem. Esse é o papel do inimigo. Jesus já tinha falado em João que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, né? Então o inimigo, quando ele foi expulso lá do céu, todos nós conhecemos essa passagem, e ele foi expulso, ele que tinha essa comunhão com Deus e acabou perdendo, ele mesmo que perde essa comunhão com Deus. E agora, quando ele vai sendo expulso, ele vê que Deus agora tem essa comunhão com Adão, que antes era ele, e agora essa comunhão passou para Adão. E Adão vai pelejando com essa comunhão, vivendo bem, e de repente o inimigo chega, não vai direto a Adão, a Bíblia não fala, mas vejo, e eu só posso pregar aquilo que está na Bíblia, eu não posso aumentar nem diminuir. E a Bíblia diz que o inimigo vai até Eva
e chega para Eva, conversa com Eva. Eva começa a dar ouvido e, como todos já conhecem essa passagem, a ponto de o inimigo tirar aquilo que Deus tinha colocado no coração de ambos. Depois dessa conversa, o inimigo tira essa comunhão para que o homem não também ficasse gozando dessa comunhão com Deus. E agora nós vamos observar que Eva tem o desejo de comer o fruto daquela árvore, e ela, quando tem esse desejo de comer, chama o seu esposo Adão e vai dar para Adão. Adão vai e deixa de ter segurado essa comunhão com Deus, esse mandamento que Deus tinha dado para ele. Então vai e dá ouvido para sua esposa. Tendo visto que Eva tinha dado ouvido para o inimigo. Agora ambos comem desse fruto, e quando eles comem, a Bíblia diz, logo se abriram os olhos deles. Isso quer dizer, o entendimento. O entendimento se abre, e agora eles percebem que eles não estavam mais como era antes, naquela inocência, naquela comunhão, naquela vida reta com Deus. Agora eles temem. E como era de costume, Deus se apresentar todos os dias pela manhã cedo para falar com Adão. E agora vai e, como é de costume, vai conversar com Adão e chama Adão. Adão não responde porque ele sabia que tinha quebrado a comunhão. E agora Adão vai e faz o quê? Ele se esconde da presença de Deus. Era um prazer de Adão ver Deus todos os dias. Era o maior prazer. Era uma alegria. Era aquela satisfação grande. Quem sabe Adão contava as horas, os minutos para esse encontro com Deus, todos os dias. Mas no dia que Adão deu ouvido à esposa, abriu o entendimento, agora Adão começa agora a se esconder de Deus. E a Bíblia diz que ele e a mulher se esconde entre as árvores do jardim. Mas Deus continua dizendo, chamando Adão, Adão. E a Bíblia diz que quando Adão não aparece, Deus então fala, Adão, aonde estás, Adão? Não que Deus, missionário Renato e ouvinte, não estava vendo Adão. Não era isso. Que Deus, ninguém se esconde de Deus. O homem nenhum se esconde dos olhos de Deus. Homem nenhum se esconde. Nada se esconde da presença de Deus. Todas as coisas é nu aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Adão não responde. Deus insiste a perguntar, e é onde Adão
diz: escondi-me da tua presença, Senhor. Adão estava se escondendo da presença de Deus. Deus pergunta: por que tu está se escondendo, Adão? Cadê a nossa comunhão, Adão? Cadê a nossa conversa diária, Adão? Cadê, Adão? Mas Adão não tinha mais nada para conversar com Deus. Adão não queria mais ouvir Deus. Se nós for trazer para hoje o nosso contexto, quantos missionário Renato e ouvinte se encontram nessa situação? Às vezes, dias atrás, tinha uma comunhão perfeita com Deus. Aquela comunhão boa, agradável. Gostava de louvar, gostava de pregar, gostava de orar, gostava de jejuar, gostava de fazer a obra de Deus, gostava de evangelizar, gostava de fazer alguma coisa para Deus. Era o seu prazer, era a sua alegria. Gostava de ler a Bíblia todos os dias. Não saía de casa sem falar com Deus. Não saía de casa sem meditar na palavra. Mas veio o inimigo e tirou essa comunhão. Porque os tais foi enfraquecendo, foi dando ouvido à conversa do inimigo e agora perde a comunhão com Deus. E quando o homem perde a comunhão com Deus, a primeira coisa é essa: eu não quero mais saber das coisas de Deus. Não dá mais vontade de ler Bíblia, não dá mais vontade de cantar, não dá mais vontade de orar, não dá mais vontade de evangelizar, não dá vontade mais de fazer a obra, enfim, não dá vontade mais de estar tendo essa comunhão mais com Deus. Porque eles agora começam a se esconder da presença de Deus. Todos que andam por esse caminho, desviando seu pensamento de Deus, das coisas de Deus, é porque está procurando se esconder da presença de Deus. Mas Deus, repito, ninguém se esconde da presença de Deus. Deus está te vendo, homem. Deus está te vendo, mulher. Deus está te vendo, jovem. Deus está te vendo. Deus está te vendo aonde você está aí, ó, querendo se esconder da presença de Deus. Ele está te vendo. Você pode ter 1000 razões da sua cabeça e colocar para Deus essas razões, mas a Bíblia diz: como o homem pode justificar-se diante de Deus? E em que o homem pode justificar-se diante de Deus? O homem não pode justificar, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Quem conhece Deus é o homem, porque Deus é Senhor do homem. Deus, Ele é aquele que criou o homem. Criou o homem. E ainda a Bíblia diz que cria a sua imagem. Isso aí já é outro assunto. Então, Deus conhece o homem, Deus conhece a mulher. Então, se você está colocando desculpa disso ou daquilo, tentando se esconder diante dos olhos de Deus, fique sabendo
que você não consegue se esconder da presença de Deus. Se nós for falar de esconder, nós vamos aqui mais além. Pena que o tempo está aqui se esgotando. Eu podia falar a noite toda aqui, e quando eu falo, me dá vontade de falar mais e mais ainda. Mas tudo é com decência e ordem. Mas eu quero dizer aqui que Jonas, ele também tentou se esconder da presença de Deus, lembra? E quando Deus fala com Jonas, Jonas, levanta-te e vai e desce à cidade de Nínive, porque lá tem uma nação, e eu quero que tu clamas ali, diante daquela nação, naquela cidade, prega a minha palavra, porque eu quero que tu vai, clama ali, prega a minha palavra, anuncia a palavra, porque aquele povo, ele precisa de ouvir a palavra. Deus dá sempre oportunidade para o homem ouvir a palavra. Deus não é injusto. Eu achei um versículo bonito, todos os versículos são bonitos, mas que está me marcando cada vez mais, e dizendo que o escritor diz que tudo faz bem. Isso quer dizer, tudo Deus faz bem, tudo Jesus faz bem. Então Deus não faz nada má para o homem, nem para a nação. Deus dá oportunidade para aquela cidade, pelo menos ouvir a palavra. Se ouvires a minha palavra e não endureceu o teu coração, então eu entrarei em tua casa. Rei, manda lá, baixou. Saciarei com você e você comigo. Ele dá oportunidade para que nós possamos pelo menos ouvir a palavra. E a Bíblia diz, aquele que crê, aquele que ouvir e crê, será bem-aventurado. Não saindo fora do assunto de esconder, então Jonas vai e pega o navio para Tarsis. Na cabeça de Jonas, ele estava querendo se esconder. Eu vou para outro lugar, Deus não vai me ver, e ainda eu vou mais para a polpa do barco, do navio, lá embaixo mesmo, lá no porão, e aí ele não vai me ver. Jonas conhecia Deus, mas tentou se esconder da presença de Deus. E Deus foi achar Jonas lá no porão. Deus foi achar Jonas. Tem muitos Jonas se escondendo da presença de Deus. Missionário, tem muitos Jonas se escondendo, não querendo mais fazer a obra de Deus, por isso ou por aquilo, porque o homem, porque a mulher, por causa disso, por causa daquilo, não importa. Nosso compromisso é com Deus. É com Deus. Outro, para finalizar aqui. Elias se escondendo. Elias foi parar numa caverna, se escondendo, com medo de uma mulher, com medo de Jezabel. E Elias temeu, foi se esconder. Mas Deus achou Elias lá na caverna e disse: Elias, Elias, aonde estás, Elias? Sai da caverna, Elias. Será que você é um Elias que está na caverna? Será que você não está aguentando a luta, não está aguentando a prova, não está aguentando as dificuldades? Você estava pensando que fazer a obra de Deus é assim, de qualquer maneira?
poderia fazer assim sem ter ônus algum? Hein? Não, fazer a obra de Deus é pagar preço. Jesus disse: aquele que não vir após mim e não tomar sua cruz e seguir, ele não é digno de mim. Se Deus colocou uma cruz para você carregar, carregue. Vá em frente. Não desanime. Siga em frente, saia da caverna. Lembre que o teu ministério foi Deus que levantou. E Ele dá força para você. Porque Deus é aquele Deus que Ele está vendo todas as coisas. Eu estou aqui conversando, eu estou aqui falando essas palavras, Ele está me vendo aqui. Você pode até não estar me vendo, mas Deus está me vendo aqui. E não é porque eu estou aqui longe da presença de muitos olhos humanos que eu posso ficar de qualquer maneira. Não, Deus está me vendo. Deus está te vendo aí, você está se escondendo, você que não está querendo mais fazer a obra. A palavra de Deus é hoje para mim, para você, para nós. Não se esconda da presença de Deus. Faça a obra. E você que pecou, você que está pecando, você sabia que você não poderia pecar, você está pecando e você agora está se escondendo da presença de Deus. Lembre que Deus, Ele está te vendo, Ele quer te dar nova oportunidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde e Deus continue falando em cada coração. Deus abençoe. Muito obrigado, missionário. Deus abençoe. Amém. Pastor Jeremias, só um pouquinho, logo após o senhor estará orando. Vamos ao projeto também. Obrigado. Eu, meditando aqui um pouco no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olhando para essa passagem bíblica, vamos ver aqui que Deus, quando cria Adão e logo em seguida também Eva,